Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, hoje eu resolvi fazer um vídeo especial sobre cutelaria. Quando eu falo cutelaria, eu procuro abordar não só as peças em si, como também as épocas, né? Então, a maioria das coisas que eu coloquei aqui reportam-se ao período vitoriano inglês. E tem muitas peças muito antigas, isso pertencia à minha coleção. Quando eu terminei de escrever meu livro sobre cutelaria brasileira, nas fotos eu sempre colocava alguma peça de referência. E aí essas peças foram ficando por aqui, enfim. É aquela coisa, né? Você vai juntando, mas a grande maioria das peças foi para o Castelo São João, lá do Brenan, em Pernambuco, que eu recomendo que você visite lá. Realmente algo inacreditável. É um museu com obras do Franz Post e esculturas. É uma coisa, museu de cera, é um negócio assim impressionante. Você não acredita que no Brasil possa ter um museu com essa profundidade lá nos temas. Mas ele, falecido, nós tivemos juntos algumas vezes, ele me convidou para ver a coleção particular dele. Ele fez uma coisa, as peças lá do meu livro estão lá. E ele comprou todos os exemplares, né? Ele gostou tanto lá do livro que comprou todos os exemplares para distribuir e me deu um livro também do Castelo São João, feito lá na França, ou feito por um francês que assessorava ele, enfim. Realmente, cutelaria é uma coisa que eu me dediquei muito. E me sobraram algumas peças aqui. Eu resolvi colocar para a venda aquilo para vocês no estilo bazarzão mesmo, baratinho e tal. Mas são peças especiais, né? Eu vou começar falando sobre uma peça. Eu vou pedir licença que eu tenho que pegar uma etiqueta para colocar os preços. Bom, eu estou sem a minha assessora, que ela está viajando. Eu estou aqui em casa sozinho, então estou tentando fazer algumas coisas. Mas tem algumas coisas que são coisas importantes, né? Representativas. Mas eu vou ter que pedir, sem assessoria é muito difícil. Eu vou ter que pedir mais um minuto, que ficaram faltando 4 peças. Eu tenho que ir lá buscar. Aguenta aí, pessoal. Bom, agora eu acho que vai, né? Pelo menos vou tentar. É porque, como eu não edito vídeo lá, por várias razões, eu já acho que a gente já tem muita coisa virtual aí lá na internet. E, em segundo lugar, porque eu não sei editar. Eu trabalhei com isso numa outra época, enfim. A filosofia da edição eu até conheço, mas hoje tem muitos programas e a coisa se tornou extremamente sofisticada e eu não pretendo me dedicar a esse tipo de coisa porque eu acho que não tem necessidade para o trabalho que eu gosto de realizar, né? Então, enfim, vamos dar andamento ao que interessa. Então, tem muita peça aqui, gente, que eu vou tentá-la me lembrar o que é, vou dar um maior número de informações possíveis para que vocês possam escolher. Não, na sua maioria, são peças que estão com preço muito abaixo do mercado. Eu poderia colocar isso num leilão, certamente iria apurar mais, mas aqui no canal é um espaço que a gente tem para isso, né? Então, a primeira opção será para cá. Bom, a primeira peça
que eu vou destacar lá para vocês é uma peça que eu achei muito interessante. Eu recentemente fui na Holanda e lá eu visitei vários museus, como sempre, né? A gente anda por esses lugares aí, a primeira coisa que a gente faz é ir lá no museu, porque o museu representa ali a sociedade. E eu fui lá no museu que eu sempre tive vontade lá de conhecer, o NEMO, que é um museu lá de ciência aplicada, né? Então, e é uma coisa muito interessante, porque aqui no Rio de Janeiro tem um projeto que é até um projeto autônomo, de um museu muito semelhante, só evidentemente estamos falando de Amsterdã e Rio de Janeiro, né? São duas cidades lindas, maravilhosas, mas que têm recursos e propostas diferentes, né? Então, aqui no Rio de Janeiro tem o Espaço Ciência, tem um trabalho meu lá sobre roldanas, máquinas simples, roldanas móveis, aonde as crianças podem usufruir, né, daquele espaço e usar as coisas de forma interativa, né? Uma coisa muito interessante, né? Esse de Amsterdã, eu fiquei muito impressionado com a quantidade de gente, muita gente interessada, né, em visitar os espaços. E tem tudo, tem biologia, tem química, tem um laboratório de química à disposição. E eu acho que para a população lá é de graça, para a gente que é turista paga lá, né? Tudo é caro na Europa, na Holanda, então Deus me livre. Então eu comprei esse canivete, que é um canivete multifunção, madeira aqui, ó, ele tá na embalagem ainda. Eu comprei dois, um para mim, o outro eu ia dar para uma pessoa, acabou que não deu, acabou que, enfim, perdi o contato dele. Então eu vou disponibilizar lá para vocês. Ele tem, eu não quero abrir esse aqui que está na embalagem original, mas eu vou pegar o meu, que aí dá para a gente ver, né? Então isso é comprado no Museu Nemo. E tem aqui, ó, você tem... Eu achei interessante a forma com que as coisas são colocadas, né? Você tem uns que vendem por aí, mas não são exatamente iguais a esse aí. Então esse aqui tem um alicate, que tem corte também, aqui, ó, o alicate fica aqui. Tem uma orelha, temos a chave de fenda com abridor e temos uma lâmina. Então, tá aí. Museu de Amsterdã, Museu Nemo, Museu lá da Ciência. Aqui dá para você ver bem. Aqui tá à sua disposição. Eu vou colocar aqui em lotes para ficar mais fácil. Lote 1, R$160. Esse canivete vendeu durante um segundo lá, o rapaz lá que me atendeu. Ele é uma... Aliás, como tudo lá, o brinquedo, o livro e tal, eles fazem por ano uma edição, depois no outro ano são coisas diferentes. Então, se você for, por exemplo, hoje lá, eu acredito que não tenha mais. Mas está aí lá para você, o lote 1 por R$160. Bom, nessa linha aí, falando de cutelaria brasileira, eu separei esse canivete aqui. Eu não consigo ler a marca. Mas é um canivete feito aqui no Brasil,
é uma lâmina que eu só vi aqui lá no Brasil. Não vi nenhum canivete exatamente igual a esse em outros catálogos. Ou eu cheguei a ter aí por volta de 5.800 peças entre canivete, facas e tal. E eu nunca vi. E o interessante é que os canivetes brasileiros, feitos aí, não só pela indústria, como por artesãos, eles não têm 2 estágios, eles fecham direto. Então, os canivetes ingleses, a sua maioria, tem 2 estágios, um estágio a 90 graus, um a 180 e o outro fechando por completo em 0 grau. Bom, isso aqui também é um material que é usado lá no cabo que eu não identifiquei. Pode ser chifre, que eu acredito que seja chifre de boi, pode ser uma resina, que eu acredito que pela época não, e pode ser madeira. Eu acho que é madeira, uma madeira escura e tal, eu acho. Então, esse é um canivete que realmente é muito interessante, porque agora já é uma prática aí de fazerem isso por razões de segurança, né? Então, você fecha em 2 estágios, né? Você faz isso, né? É muito comum o cara botar o dedo aqui e fechar o canivete direto, né? Então, esse canivete está à tua disposição no lote 2. No lote 2, eu não consegui identificar, ele tem marcado, eu é que não consegui identificar. Então, o lote 2 seria R$160 também. Eu vou botar 150 só para não ficar igual, aí eu boto mais barato. Pronto, R$150. Canivete também. Bom, aí nós vamos entrar em coisas que são mais sofisticadas. Eu tenho um conjunto aqui, vitoriano. Não sei se vai dar para ver, né? A gente tá... Ele tem vários contrastes aqui. Eu não sei o material, se é banhado a prata, se é prata, enfim. Isso aí, nesse momento, não é muito relevante. Que pelo estilo dele, há um banho de prata, sim, é claro, a gente vê claramente. Isso é um conjunto de viagem, um item de cutelaria, um garfo e uma colher. Então, provavelmente, né, as coisas já haviam cortadas e você pode fechar. Certamente é um produto vitoriano, né, com o cabo em marfim. Bom, gente, falar de marfim é um negócio meio chato, porque ele reporta-se uma época de caça de animais, enfim, uma coisa que é desagradável se falar, mas a gente não pode abandonar essa arte toda, né, por causa disso mesmo, porque o mundo era outro, não dá para... Nós estamos falando de período vitoriano, então você vê aí 1850, 1860, enfim, período vitoriano termina em 1900, né? Depois vem o período do rei Eduardo, né, que ficou 10 anos, só 1901 a 1910, alguma coisa assim. Bom, então você tem aqui um item altamente colecionável, útil e charmoso, né? Funcionando perfeitamente. Isso aqui deve datar 1850, provavelmente. Então, olha aqui, olha que coisa. E a prata era muito, muito utilizada, porque a prata, diferente do cromo, ela é antisséptica, né? Então, tanto que hoje em dia os filtros aí falam que tem íons de prata, né, para retirar o cloro, tem um processo aí. E ele está perfeito, né? Então, você tem um item aí de marfim, que é o material mais nobre que tem em todos os tempos. E
por um preço que você não vai acreditar. O lote 3, esse conjunto vendido por R$280. Você vê, são 2 peças. Então, se comprar uma peça de marfim por R$140 vitoriana, então o lote 3 seria R$280. Bom, aproveitando aí, o lote 4 é um conjunto de facas. Isso aqui eu tenho que parar para explicar muito bem. Bom, essa faca aqui era uma faca de 1830, confirmado porque essa fábrica fechou em 1880. Houve uma enchente lá em Sheffield. A gente pensa que enchente é só aqui lá no Brasil, né? Você vê. E aí a fábrica ficava numa região que alagou e se perdeu. A fábrica também tinha 10 funcionários. É uma fábrica... William... Esqueci o nome. Deixa eu tentar ler o nome aqui. Tillweg. Com 2 Gs. Tillweg. William Tillweg. É W. Tillweg. O W é de William. E aí ele vem marcado aqui. Eu vou tentar lá transcrever, porque essa das 4, só uma ainda mostra a marca. As outras são exatamente iguais, mas a marca está, devido ao uso, né? A faca desgastou, a marca está bem deteriorada. Mas essa dá para ver bem que eu identifiquei. Então tem marcado o V, de período vitoriano, coroa R. Essa coroa, ela era famosa, né, em algumas marcas, como por exemplo na Joseph Rogers, que é a principal cutelaria inglesa de todos os tempos. E essas facas aqui, elas pegam um fio, é uma coisa impressionante. Na minha casa, a gente come regularmente com facas desse tipo aqui. Por quê? Porque essas facas, o corte de serra, ele é muito ruim, né? Porque ele puxa a fibra, né? Você vai comer uma carne, todo mundo sabe disso, né? Não preciso aqui explicar, mas aquele dente, né? Ele puxa a fibra e endurece a carne. Aquilo foi inventado, né? Por uma empresa que eu esqueci o nome, mas eu já falei por aí, na Guerra da Crimeia, porque o processo de amputação tinha que ser rápido, né? Senão o cara morria contaminado pela gangrena, né? Então tinha que amputar rápido. Então eles criaram uma faca dentada, né? Serrada com serra, aonde com uma faca pequena, quando você faz aquela ondulação para formar o dente, você, na realidade, você está entrando dentro da faca e isso equivale a você ter uma faca lisa grande. Esse aqui é a ideia. Bom, aí depois tivemos algumas evoluções. Aquela empresa Spyder, que faz uns canivetes maravilhosos, ela aprimorou isso como ninguém, e tem várias patentes, enfim. Bom, esse conjunto aqui, esse conjunto de 4 facas, para você comer com a sua família. Cuidado quando você for afiar, porque o fio que isso pega é algo assim inacreditável. Esse conjunto forma o lote 1, 2, 3, 4, o lote 4. Eu vou te vender isso por R$390, as 4. Gente, não perde isso não, porque eu vou te falar onde que eu comprei disso, que eu lembro como se fosse hoje. Foi em Notting Hill.
Notem, eu acho que tem até um filme aí, bacana pra caramba o filme. Acho que é Sandra Bullock, não sei. Tô meio esquecido. E eu comprei lá, nessa feira, nesse bairro, onde tem muita coisa antiga, né? E tem os camelôs lá. E tinha uma senhora, né? Vendendo não só essas facas, como também um outro conjunto que eu vou mostrar. E eu comprei os dois conjuntos dela em libra, caro pra caramba, mas eu não ia deixá-la de comprar, né? Principalmente porque eu conhecia essa fábrica aqui, sabia da importância dela, lá do período. Então, as 4 com cabo de marfim, uma faca hoje, de qualquer coisa com cabo de marfim, de marfim na propriamente dito, custa muito dinheiro por ser muito nobre. Então, eu sei que janeiro é um mês difícil para todos, mas eu acho que vocês devem aproveitar a oportunidade. Quem gosta de cutelaria tem que viver uma coisa dessa. Então, R$390 é o item 4, que está disponível lá para você. Como esse vídeo está público, eu peço aí ao pessoal que não conhece o nosso sistema lá de bazar, que se informe. Eu vou botar na descrição o zap para se informar e se informe como é que faz lá para comprar, seja breve, porque nós só temos uma coisa, eu não sou loja, enfim. Bom, vamos a uma peça aqui que é uma das que eu mais gosto. Por quê? Por que eu falo isso? Porque é uma peça feita pela Corneta Brasileira, a Weisberg, está aqui o símbolo, ó, que é extremamente rara, porque foram feitas muito poucas, né? Então, quem conhece lá de cutelaria, né, vai ver que esse canivete corneta é algo assim muito raro, né? Então ele tem o furador, tem o saca-rolha, tem a lâmina principal, que alguém já andou afiando de forma incorreta, mas nada que... Tem a lâmina secundária, abridor de lata, as guarnições são de latão, aqui, ó, dá para ver bem, ó. E a tala, né? Essa é feita de madeira ou chifre, imitando chifre, né? O chifre estava escasso já, e aqui lá no Brasil eles usaram muito essa osso, pode ser osso tingido, enfim, é um canivete muito raro da Corneta, que eu vou colocar no lote 5, por R$395. Esse talvez seja um dos canivetes mais raros que a gente vê pelo Brasil aqui. Tem alguns modelos, mas não tem guarnição lá de latão, não tem escavado aqui, essa argola aqui é muito diferente, enfim, esse é um exemplar que eu comprei de um funcionário da Corneta, ou de uma loja que vendia corneta, eu não me lembro, se tem muito tempo. Lote 5, R$395 para você aproveitar. Outra coisa para falar de cutelaria brasileira é uma facão, ela é bem grande, que existia uma família no Nordeste que fabricava facas estilo cangaço, né? Era a família Caroca. Então, essa família usava materiais de várias naturezas, até
até marfim, cobre, ouro. E esse marfim vinha das bolas de sinuca. As mesas e bolas de sinuca eram belgas, né? E a belga tinha uma colônia, o Congo, da onde vinha o marfim para a Bélgica, e as bolas de sinuca eram feitas de marfim, né? E aí essas bolas andavam lá pelo Nordeste e a família capturava. Até hoje ainda tem bola lá de sinuca, lá de marfim aí. Custa muito caro hoje, muito raro, né? Então custa muito caro. Bom, aí essa família, elas eram algumas pessoas, pai, filho, irmão, tio, aquele negócio lá. E aí tinha algumas outras famílias que faziam peças semelhantes, mas mais voltados para o uso, né? A família Caroca já eram coisas muito sofisticadas, com prata, com ouro. Tem gente que coleciona só isso. Então, eu consegui isso aqui, que era mais ou menos daquela região, aonde o cabo é de chifre de búfalo, né? Eu estou jogando um pouco lá para baixo, né? Porque erro, né? Vocês me desculpem aí. Mas você vê que a faca é uma faca que vem até aqui, a espiga vem até aqui, tem um pombo, o nome de ser pombo, de alumínio, a guarda também é. E aqui a gente tem 3 partes de chifre. É aço carbono, ela está íntegra. Agora, a bainha dela, gente, olha aqui, eu guardei porque eu acredito que dê para você pelo menos fazer uma igual ou ver o estilo, aquelas coisas, né? Então, esse facão, que é um facão histórico, eu vou vender lá para você aí por R$385 no lote 6. Ele tem aí de lâmina um pouco mais do que 20 centímetros, tem um formato, né? E todas essas peças, elas são muito bem vistas em qualquer leilão, né? Porque a cutelaria é algo que todo mundo admira, né? Bom, saindo dessa parte brasileira, né? Eu tenho aqui um canivete muito antigo. Tô sem unha. Não. Muito antigo. Ele está num estado que eu considero, né? Vou abrir aqui, ó, a lâmina principal. Bom, é isso aqui, ó. Ele é de madrepérola, né? Isso daqui é muito bem trabalhado, é uma peça muito antiga. Falta um pedacinho da madrepérola aqui que eu estou mandando para você recuperar. Isso aqui é uma peça lá de madrepérola, já está praticamente retificada. Você vai recortar e vai colocar aqui, ó, né, dos dois lados, sem problema nenhum. Eu deveria ter feito isso, mas que deu tempo. Mas de que marca é esse canivete? Esse canivete foi um dos primeiros modelos que a Henkels, alemã, fez. É um canivete multilâmina, acima de 2 lâminas eles chamam de multilâminas. Esse tem 4. Extremamente raro. Esse modelo todo mundo quer. Evidentemente, esse não está num estado mint, né? É um estado que está intermediário, precisa dessa recuperação aqui, mas eu acho que vale muito a pena e acho que pelo preço, né? Nós vamos ao lote 7. O lote 7, eu vou te vender esse canivete por lote 7
R$ 295. Você fica doido lá para saber quanto é, né? O lote 8 é um negócio muito bacana, sabe? É uma calçadeira. Já tem alguns anos que eu não uso sapato. Tem o brasão da família aqui. Antigamente tudo tinha o brasão, né, da corte. Toda em marfim. Intacta. Olha que peça, gente. Ai, dá dó vender isso, sabe? Mas não tem jeito. Lote 8. R$ 320. Com brasão. Na sequência, no lote 9, eu tenho, olha a grossura disso aqui. Eu tenho uma escova. Dizem, né, os catálogos, que isso era juba de leão. Vinha da África junto com o marfim. Isso é marfim. Tinha um brasão em ouro aqui que foi retirado por alguém. E, enfim, tá aqui. Olha a espessura disso, olha. Para quem quiser fazer o par lá com a calçadeira no item 9. Item 9. R$ 310. O item 10, 11, 12, 13. Vamos ficar no 13. Esse é o item 10. Gente, esse item 10 aqui é uma chaira de canivete. Ela é um pouquinho menor. O cabo é feito com um chifre que eu não sei identificar, provavelmente de búfalo. Olha os adornos aqui, ó. Olha a guarda dela. Olha os anéis. Gente, é incrível isso aqui. Ela tem aí uns 15 centímetros de lâmina. E essa chaira, ela tem uma história. Quando eu estava na Holanda, eu passei por Haia, lá onde tem o tribunal. E ali em frente ao tribunal tinha uma feira. Eu já até falei sobre isso. E eu parei lá na feira, saí do ônibus que eu estava quando eu vi a feira, e aí comecei a procurar, até que achei uma chaira holandesa, né? E fiquei encantado com ela, acabei comprando. Como lá não tem nada barato, então o lote 10 eu vou te vender ele por R$ 285. Isso aqui tá muito barato, rapaz. Bom, na sequência, eu já devo ter falado aqui umas 10 vezes, eu tenho um conjunto aqui de faca e garfo inglês da Joseph Roger. A gente vai conversar. O cabo eu acho que é chifre ou madeira, tá parecendo madeira. O período dela é do rei George, de 1900 para cá. Isso aqui deve ser 1910, por aí. Porque lá no período vitoriano tinha esse conjunto também. Então, esse é o conjunto Joseph Roger, que era uma cutelaria oficial da realeza. Isso mostra-se aqui, como aquela outra faca também era típica da realeza, por isso que tem a coroa, né? G coroa R significa rei George, poderia ser V coroa R como a outra, que é rainha Vitória, e R de rei, né? Então, vem escrito aqui Joseph Rogers, Cuteleiros de Sua Majestade. Bom,
Tá aqui, o garfo vem o símbolo da Joseph Rogers aqui atrás. O símbolo da Joseph Rogers é um asterisco e uma ponta. Bom, esse conjunto aqui, você pode... Olha, esse conjunto, eu vou botar um preço para você comprar. É o item 10. Né? Eu acho que é item 10. Se não for, fica sendo. Eu vou te vender isso aqui por R$220, os dois. Então você vai comprar um talher da realeza inglesa por R$220 o par. Então isso aqui são peças da minha coleção pessoal. Estou disponibilizando para vocês. O que vender, vendeu. O que não vender, vai para leilão. E aí a gente vê lá o que acontece. E tem 10. Não sei, será? 10... 11, 12, acho que faltou um aí, sei lá, acho que a Shaira lá, que era o 10, vai ficar os dois, eu vou chamar esse daqui de 10A, porque o 13, quem gosta é a Dona Fabiana. Então, vamos lá. Gente, esse aqui também é um conjunto que eu também comprei em Notting Hill, na Inglaterra. Tá? Ele está como novo. Ele é de início de 1900, eu vou te explicar. As faquinhas são faquinhas de sobremesa com corte. Então, para você comer uma fruta, por exemplo, você, apesar de que não confunda, existem facas na cutelaria inglesa chamada fruit knife, que a lâmina é de prata maciça, tá? Principalmente para fruta cítrica e tal. Essa não chega a ser uma fruit knife, mas é uma faquinha para comer sobremesa e outras coisas, e ela tem corte, e o corte é excelente, e ela é fabricada por quem? Ela é fabricada pela George Weston, que é a empresa concorrente da Joseph Rogers durante todo o período, que depois se fundiram e hoje pertencem aí, eu acho que a Richard, uma marca inglesa aí. Não tem nada a ver com o que era na época vitoriana, época áurea, né? Então esse conjunto e o símbolo dela é IXL, que você vê aqui, ó. Então, esse conjunto da George Weston tem um cabo imitando marfim. Não é marfim esse cabo, é marfinite, que é um composto de cânfora e pola de marfim e umas outras coisas lá, porque o marfim já estava escasso nessa época, estava muito caro. Então eles resolveram manter o mesmo padrão, mas... Olha lá, que coisa linda, hein? Então, esse conjunto aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, inclusive, esse aqui é o mais antigo de todos, que eles chegaram a simular, né? O processo simula os veios do marfim. Mas é fácil de você identificar, você dá uma ligeira lixada e o odor é um odor de cânfora muito forte. Você identifica logo. A gente só tocando já sabe, né? A gente toca nisso aqui, você vê que isso fica mais gelado, é um negócio mais orgânico. E isso, então, é muito interessante isso daí. A faca muito bonita, muito bonita. São 1, 2, são 3, 4, 5, 6. Antigamente eles usavam a dúvida, né? A dúzia como padrão, base 6. Bom, aí, isso aqui eu vou te vender no lote 11. No lote 11 eu vou te vender por R$360. R$360. Bom, tá aqui. Bom, o último lote, que é o lote 12, é uma faquinha francesa
da Sabatier. Bom, antes que você morra do coração, porque eu sei que isso aqui não aparece em muitos lugares, eu vou te contar uma história rápida. Essa faca tem, ela acho que é 12 polegadas, ela tem 20, ela tem 30 centímetros de lâmina. Aqui. Linda, né? Linda. Bom, minha filha está com 27 anos, ela tinha mais ou menos uns 12. Há uns 15 anos atrás, aqui em casa somos 3 meninas, minha mulher e eu, voto vencido, com as 3 gatas, e de vez em quando ainda vem a minha sogra para me ajudar. Aí, me ajudar, que eu falo lá no quórum, né? Só tem mulher aqui. E aí as meninas eram novas e tal, tinha aquele sonho de ir à Disney, né? E eu não posso falar nada, porque eu fui 2 vezes, Deus me livre de voltar lá. Eu não tenho nada a ver com Mickey, muito menos com a Minnie. O Pateta não me agrada em nada, mas respeito todo mundo. Mas a criança tem aquele sonho, né? Que a Disney, ela tem um departamento de marketing fantástico, né? E ela mantém vivo o sonho, né? Aquele local, aquelas coisas, tanto que eles tentaram lá na Europa, na França, acabou aquilo, nem sei se existe ainda. É porque é um mito, né? Criou o mito. E aí, como eu nunca fui muito de aceitar esses mitos, eu virei lá para a meninada e falei, olha, não temos dinheiro lá para levar vocês lá para ver o Mickey, não, mas eu vou procurar uma coisa legal lá para a gente fazer e tal, que dê lá para pagar, né? Duro, professor, 2 professores, né? Viajar com 3 filhas é um negócio caro, né? Complicado. Mas a gente achava importante e tal. E aí eu encontrei, pesquisando lá naquela época, eu encontrei um local chamado Isla Margarita. Pertence ao Caribe da Venezuela. Olha só. E era muito barato. E tinha um programa lá que eu já tinha feito no México. E eu queria repetir com elas, que era o nado com os golfinhos treinados. Então você entra, é uma bacia, né? É no mar aberto. Você entra lá. E na Flórida tem isso também, mas é horrível. Lá não, lá era um negócio meio primitivo, tinha uns biólogos lá, um negócio legal pra caramba. A gente mergulhou lá também, nas águas, eu comi ostra, enfim, adoro ostra. E lá a gente mergulhava, pegava, enfim, foi um passeio muito legal. Mas voltando aos golfinhos, então você entra no meio do mar e o pessoal chama lá os golfinhos, e os golfinhos te jogam para cima e tal, faz uma brincadeira danada. A menor ficou com um certo receio, mas eles são tão receptivos, né? Porque a forma de treino é um negócio assim muito que elas adoraram. Mas por que eu estou contando tudo isso? Eu estou contando tudo isso para falar dessa faca. Aí nós fomos numa região lá, porque Isla Margarita é um porto livre, né? Então a água lá a Perrier é mais barata que a água da torneira, né? Então a gente comprava Perrier, Toblerone e pistache. A coisa que a classe média só compra se for de graça, né? Porque se for pagar o preço de mercado, pistache vem lá do Irã, na sua maioria. Enfim, a gente curtiu isso aí porque era barato. Eu descobri esse esquema aí e me hospedei numa pousada lá, ao inclusive, né? Com tudo incluído, mas não tinha nada, então tudo
Mas era barato, então dava pra gente. Barato lá que eu digo, é mais barato que viajar pro Nordeste, proporcionalmente na época. Bom, aí nós resolvemos ir ao centro lá da cidade. Lá é um porto e as pérolas são muito baratas, né? Então, e a pérola tem todo um esquema e tal, ela tem que ser esférica. E eu comprei algumas coisas lá de curiosidade, né? Pérola negra e tal. E elas foram lá ver as coisas dela, aquele negócio de tênis e tal. E eu fui andar pela cidade. Aí que vem o que interessa. Eu avistei uma loja assim antiga, né? Era uma cutelaria. Aí eu falei, meu Deus do céu, era tudo que eu queria, né? E era uma cutelaria, eu acho que eu já contei esse caso aqui. Se eu tiver algum deslize, não é porque isso já tem algum tempo. Aí eu olhei a cutelaria, comecei a ver, né? Mas não tinha nada interessante, até que aquele olho treinado, eu olhei assim, tinha um mostruário, tinham 6 facas Sabatier francesa. E 4 já tinham saído. Ficou, eu acho que a de 8 polegadas e a de 6 polegadas. As duas intermediárias. Aí eu chamei o cara, né? Falei, ó, aquelas facas estão lá para venda, mostruário. Não. Isso aí é o seguinte, tinha a série toda, não vendeu, há muitos anos isso daí, porque é muito caro. Eu acho melhor o senhor nem se preocupar lá com isso, não. Isso é muito caro. Eu falei, poxa, mas... Não, mas se o senhor quiser, eu chamo o dono lá da loja, que as outras ele levou para casa. Eu falei, bom, então chama ele lá. Aí veio o velhinho e tal, opa, tudo bem? O senhor conhece Sabatier? Eu falei, conheço, tal, papapá, conheço. Não, porque eu comprei isso aqui na inauguração lá da loja. E não vendi. Muito caro. O pessoal que vem aqui lá na ilha quer comprar pérola. E tinha outras coisas também que lá era barato. Esqueci o que era barato lá. Mas tinha algumas coisas lá que eram baratas. Pérola eu sei que era muito barato. Tinha coral também, pedras especiais, tinha um monte de coisa lá, assim, exótico, assim, que era bem barato. A mulherada gostava lá daquilo, né? Bom, aí eu peguei e comecei a conversar com ele, ele viu que eu sabia, entendi o que era Sabatier. Ele falou, olha, as que não estão aí, eu levei para casa e se perderam, eu dei lá para amigo e tal, porque aquilo era muito caro, não ia. Mas essas duas aí, se o senhor quiser, eu faço para o senhor pelo preço de custo. Era caro, já no preço de custo era muito caro, mas eu comprei. Comprei as duas Sabatier dele. Bom, comprei, botei dentro da bolsa e tal, dentro da cota, tudo certinho. Cheguei aqui lá no Brasil e tal, e eu era metido nesse meio de cutelaria e tal. Tinha um cozinheiro francês, que tem um restaurante aqui no Rio, não vou falar o nome dele, porque não tenho permissão de falar o nome de ninguém. E ele gostava muito de mim e tal, ele resolveu comprar uma faca de um cuteleiro brasileiro, que, vamos dizer assim, né, eu descobri o cara era um artista assim, do Espírito Santo, hoje em dia está na Arábia Saudita fazendo faca lá para o príncipe, é um cara assim que foi o último cara que eu coloquei no meu livro, porque eu não poderia não colocá-lo, ele é um artista, principalmente em aço damasco, assim, fantástico. E ele fez uma faca de cozinha, eu comprei dele, nunca mais ele fez mais faca para cozinha, e esse cozinheiro, esse chefe, me encontrou e resolveu me pedir para vender a faca para ele, e eu vendi, claro.
pagou o preço que era, né? Era uma faca muito cara. E eu fui lá entregar a faca para ele e sentamos lá para comer o negócio. E eu comentei esse caso com ele da faca Sabatier. Cara, o cara levantou lá da mesa, virou para mim e falou assim, olha, pelo que você está me descrevendo, é uma faca assim, assim, assim. Eu falei, sei, é um número tal, essa batia no número tal, eu sei, eu conheço as facas. Você vai fazer o seguinte, você vai lá na tua casa agora, eu vou pedir pro cara te levar lá, tu vai pegar essas facas e vai trazer aqui. Eu falei, porra, fulano, mas não, eu quero ver essas facas e tal, eu sou francês. História de ter um restaurante lá na Zona Sul, famosíssimo, cara. Aí, bom, fui em casa, peguei, eu falei, bom, vou ver se eu tiro uma grana desse francês aí. Eu não queria vender. Usava até a faca, né? Aí o cara chegou, peguei as duas facas, minha mulher não entendeu nada, né? Falei, pô, não, aquelas facas que eu comprei lá em Isla Margarita e tal. O cara quer ver o fulano? Então leva lá e tal. A ver a faca, sequei. E fui levar para ele, né? Quando chegou lá, ele olhou as facas, o cara ficou encantado, tu viu o que é, né? A gente gostar das coisas é uma desgraça. Eu vi isso acontecer muitas vezes. Aí ele virou para mim e falou o seguinte, Alexandre, eu quero comprar essas facas, bote preço. Eu falei, mas o fulano, eu não quero vender não. Não sai daqui mais. Ou você me vende, ou eu roubo ela. Não tem jeito. Aí eu falei, bom, a hora de vender é a hora que o cara quer comprar, né? Aí, é que eu perdi o contato dele, o restaurante fechou, sei lá, também. Eu podia ligar até para ele, para ver se ele quer comprar essa sabatia aí. Mas já não tem mais o telefone dele. Tem, sei lá, 15 anos. Aí, eu falei, eu me lembrava como se fosse hoje quanto que eu tinha gasto na Isla Margarita. Eu sempre faço esse cálculo. Eu gastei tanto e gastei tanto de passagem. Aí, eu tinha um número lá na cabeça, né, que era o valor que eu tinha gasto de parte terrestre. Eu tirei as passagens, virei para ele e falei o seguinte, olha, eu paguei tanto lá na faca e gastei tanto de estadia lá. Ele falou, pô, mas que estadia cara, você estava onde? Eu só não falei que... Eu, minha mulher e 3 crianças. Não falei nada. Falei, olha, tanto. Aí o cara falou, tá bom. Fez o cheque, na época era cheque, me deu o cheque, tomou minhas 2 sabatias e eu nunca mais eu vi essas facas. Nem na França. A França vende faca sabatia, você vai lá numa cutelaria boa, são as mais caras, mesmo sendo nova, vende. Aí, a última vez que eu viajei, eu andei lá por Paris e tal, fui em algumas lojas lá, comprei algumas facas sabatier, modernas, caras pra caramba. E aí eu resolvi ir no Mercado das Pulgas, né? Tentar a sorte lá no Mercado das Pulgas. Minha mulher não estava muito afim de ir, não, porque lá é um lugar assim meio perigoso, sabe? Eu não recomendo, não. Até gravei um vídeo aí lá numa loja de ferramenta, que eu comprei umas coisas e tal. Mas eu comecei a andar, e já estava ficando tarde. Aí aquilo, porra, meio perigoso. Porque o que acontece? Aquilo era um mercado de artes de antiguidade, mas com a imigração, gente do mundo inteiro ocupou aqueles espaços ali para vender as coisas, né? Então, tornou-se um local não muito saudável, né, para você andar, principalmente à noite, né? Aí eu entrei num beco, rapaz, eu não sabia aonde eu estava. Quando eu olhei assim, entrei no beco, aí tinha uma loja, tinha um francês na porta lá da loja. A loja só vendia coisa de culinária antiga,
aquelas panelas enormes de cobre, tinha tudo de culinária. E tinha um painel assim na parede, só faca antiga de cozinha. Aí eu olhei lá, falei, bom, aqui tem que ter uma sabatier, né? Mas tinha faca de todo jeito que eu não conhecia e tal, e eu olhava, eu pegava, e o cara olhando para mim e tal, até que eu desencanei, virei para ele e falei, amigo, o negócio é o seguinte, eu estou procurando uma faca sabatier desse período aqui, assim. Aí ele olhou para mim e falou, o senhor é da onde? Eu falei, sou do Brasil. Do Brasil, né? Poxa, que interessante, o senhor conhece sabatier e tal, o senhor sabe que eu fui da região de Thiers e tal. Aí eu falei, cara, pô, eu conheço e tal, tem a Laioli lá, tem a Laioli, tem o Pinel, tem, mas a sabatier. Aí o cara falou, eu não tenho. Eu falei, pô, cara, não tem e tal. E perguntei para ele umas outras coisas, ele me deu umas dicas e tal. Aí eu tava saindo, né? Me despedi e tal, fiquei triste, né? Nem comprei nada, acho que eu comprei um negócio de abrir lá, tá lá e tal. Quando eu tô virando a esquina, vem o cara correndo, rapaz. É um negócio que, porra, só quem vive isso sabe, né? O cara correndo com uma faca na mão. Aí todo mundo olhando aquilo. E eu falei, pô, o cara vai me matar. Será que eu roubei alguma coisa? Será que alguma coisa, eu quebrei alguma coisa? Aí o cara veio, olha aqui. Eu lembrei, eu tenho essa faca sabatier aqui, Mercado das Pulgas. Não sei se dá para você ler aí o nome. É sabatier aqui. Aí eu falei, pô, cara, é essa mesmo que eu quero. A maior, nunca tinha visto. Raríssima. Aí o cara olhou e falou, olha, quero tanto. Eu falei, cara, não tem condição de pagar tanto numa faca dessa. Não, porque não sei o que. Eu falei, cara, eu sei tudo que você vai falar, eu já sei, vale, não tem problema nenhum, só que pra mim não dá. Aí ele virou pra mim, isso tudo em prazer, né? Eu rolando no chão, fazendo mímica, falando inglês, falando espanhol, árabe, até árabe eu falei com o cara. O cara era filho de libaneses, não, do Senegal. Aí, bom, aí tudo bem. Aí o cara chegou e falou assim, quanto é que você está disposto a pagar? Já estava escuro, o cara no meio da rua, o cara falou, cara, vamos sair daqui. Aí eu fui lá, entramos lá na loja, eu fiz uma oferta, ele regateou e tal, acabei comprando. Aí cheguei em casa, né, com aquela faca. Com essa faca aqui, a faca tá aqui, ó. Mercado das Pulgas, ó lá. Impressionante o tamanho dessa faca, cara. Aí eu falei o seguinte, eu não vou usar, eu não tenho coragem de cortar uma carne com essa faca, não tenho coragem. Então, vou botar aí no meu bazar por um preço que quem sabe vai comprar rápido, quem não sabe vai achar caro, enfim, aquelas coisas de sempre. Então, o lote 12 é oferecido para você por R$ 1.950, que se você dividir aí por 7, você vai ver que não dá nada, né? Que é mais ou menos o que eu paguei para ele. Como a vida é outra, as coisas são outras, e a gente já está aí com uma hora de vídeo, eu espero que a nossa conversa tenha sido agradável, porque para mim foi, e eu espero que você acredite nas minhas histórias, mas também, se não acreditar, isso não faz muita diferença para mim. O importante é que você tenha se divertido, né? Porque a verdade é relativa, né? Um grande abraço para vocês. E quem quiser alguma coisa, manda um zap lá
o nosso grupo, eu vou botar o número na descrição e a gente faz negócio. Tá bom? Agora seja rápido, porque é do primeiro que se pronunciar. Grande abraço, muita saúde e boa semana para vocês.